Oi, eu sou Viviane Gomes e hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou mãe da Marininha e do Tomás, sou gaúcha, tenho 2 irmãos, os meus pais moram em Porto Alegre e eu sou publicitária já há 18 anos. A minha trajetória, e eu já vou começar lá na propaganda, eu comecei na hora de escolher a minha profissão, fiquei muito em dúvida entre educação física e entre o direito. Tipo, meu pai me influenciou muito, queria muito que eu fizesse direito. E eu vivia nas quadras, porque na época eu jogava handball, passei a minha adolescência inteira dentro dos ginásios de Porto Alegre. E aí acabei optando pela propaganda, porque fui lá dentro buscar as minhas referências lá da infância, que a minha mãe me levava para fazer comerciais de televisão. E eu participei de algumas produções muito legais quando eu era criança, fazia fotos. Participei de um comercial da Eletrosul que foi gravado à noite, a madrugada inteira num parque, e aquelas estruturas, aquelas cabanas com parte de maquiagem, com parte de figurino, com grandes equipes, aquilo já me fascinava desde criança. Então, na hora de escolher a profissão, eu fui direto na propaganda. Chegando na propaganda, eu precisava trabalhar, gente. Eu tinha muita vontade de trabalhar. Eu tive uma avó que foi uma das primeiras funcionárias públicas de Porto Alegre, que sempre trabalhou muito e sempre dizia desde criança: Vivi, você tem que trabalhar, você tem que juntar o seu dinheirinho. Vivi, você tem que ter uma graninha para comprar suas coisas. E era a avó que nos levava para passear, e era a avó que não era muito presente, porque ela sempre trabalhou o dia inteiro, mas nos finais de semana era com a avó que a gente, se divertia, enfim. Então eu sempre tive muito isso, assim, muito esse modelo de vó trabalhadora, de vó que trabalhava o dia inteiro, de vó que se arrumava para trabalhar, enfim, isso foi muito, muito presente. E aí eu fui buscar o meu primeiro trabalho em agência, primeiro semestre, segundo mês, gente, preciso trabalhar, preciso ter meu dinheiro, preciso trabalhar. E na época a faculdade era particular, né? Eu fiz PUC, Famecos, muito caro. Meu pai: minha filha, eu tenho condições de te ajudar no primeiro semestre, depois eu não tenho mais condições e tal. Então, pra mim, trabalhar era a única alternativa, era a única opção. E quando na vida da gente a gente só tem uma opção, parece que a gente vai com mais afinco, assim, a gente vai com mais fervor, porque eu tava amando o curso e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar pra poder pagar o curso, né, que então eu tava fazendo. E aí eu fui fazer o meu primeiro estágio numa agência de propaganda média lá de Porto Alegre, que atendia algumas contas bacanas e tal, só que o trabalho era na recepção. Eu era telefonista. Quando eu fui fazer a entrevista, e eu imaginei: nossa, você é assistente de alguma coisa. Nossa, você, nem sei bem que área eu vou atuar primeiro semestre. E aí o meu chefe disse: pra trabalhar de recepcionista, telefonista. E eu: caramba. Mas enfim, eu vou trabalhar, gente. Eu preciso do trabalho. 2, é uma forma de eu entrar na agência. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar na recepção. Logo eu percebi que a recepção era a parte mais legal da agência, gente, porque eu conheci muita gente. Era o tempo que gráficas, produtoras de áudio, produtoras de vídeo, todos os grupos de mídia iam até a agência para mostrar o seu portfólio, para mostrar os planos. E ali eu fiz escola naqueles meses de trabalho. E aos pouquinhos também fui trabalhando com o tráfego, com coisas assim que eu tinha que despachar, e fui aprendendo um pouco daquela dinâmica ali, desde a entrada do briefing, e me ambientando. Até que um dia, um desses fornecedores chega pra mim, assim, 8h30 da manhã, e diz: eu tenho um convite agora pra ir num meeting da RBS TV que sobrou, que um cliente nosso não vai. Viviane, o convite tá aqui. Eu posso colocar teu nome na porta do hotel, só que tu tem que estar lá em meia hora porque o evento começa às 9. E o meu chefe não tinha chegado. E eu comecei a ligar desesperada para pedir uma dispensa para poder ir. E não consegui ligar pro chefe, porque eu deixei um bilhete para ele e fui no evento. Gente, um evento maravilhoso. E aí eu tive contato com atrações internacionais, com pessoas de mídia do mundo inteiro, e foi fantástico. E 6h30 eu chego de volta na agência e ouço aquela frase: Viviane, passa no RH. E sim, gente, eu fui demitida porque
Eu fui no evento e eu deveria ter pedido, mas meu chefe não chegava, meu chefe não me atendia. E hoje, o meu chefe, Clayton Sures, é um dos clientes da produtora que eu atendo com o maior carinho e a gente já trabalha juntos há muitos anos. Dali, dentro do berço da universidade, Ideias Mil, eu conheci os meus dois compadres, o Gustavo e a Patrícia. Gustavo era da propaganda, Patrícia estava entrando para jornalismo e nós resolvemos montar uma agência de propaganda. E já trabalhar de forma autônoma no primeiro semestre. E aí nasceu a 100% Comunicação, que durou 2 anos. E eu costumo dizer que foram os 5 anos de faculdade em 2 de experiência. Porque o aprendizado do dia a dia, de criar, produzir, entregar, fazer plano de mídia, gente, tirar espinhos de rosa. Nós fizemos uma ação para um dos nossos clientes que no Dia das Mães eles entregavam rosas no ponto de venda. Nos entregaram as rosas cheias de espinhos e nós mesmos tivemos que tirar para poder entregar. A gente fez de tudo um pouco na agência. E é a escola da vida. A agência, com certeza, além de proporcionar todo tipo de demanda que a gente tinha dos nossos clientes, ela ainda proporcionou essa sensação de instabilidade, né? Essa sensação de que tu não tem o fixo, tu não tem o garantido, mas ao mesmo tempo a vontade é tão grande de que as verbas se mantivessem na agência, poder pagar a faculdade, poder se manter ali. O Gustavo era sozinho, os pais eram de carazinho, já morava sozinho naquela época. Toda a dificuldade do mercado, enfim, é uma escola de vida. Foi um momento emblemático que aconteceu com a gente naquele período. Em seguida, eu tive um grande desafio. E em seguida veio um dos meus maiores desafios, o de ser mãe. Sim, eu engravidei com 19 anos do meu namorado. Engravidei do Tomás, que hoje trabalha comigo, que já trabalha comigo, na verdade, há alguns anos. E tá aí prestes a se formar na SPM o ano que vem, que me dá e é motivo de muito, muito, muito orgulho. E aí, gente, não dava mais pra brincar de agência, porque aí eu precisava de um volume maior de grana, eu tinha que sustentar minha família, só pensava nas fraldas. O Gustavo também, na época, conseguiu um trabalho numa agência grande, a Patrícia passou num concurso e eu fui trabalhar na RBS em Porto Alegre, num grupo de autônomos, né, que vendiam os planos comerciais da RBS para pequenos e médios anunciantes. Outra escola de vida, um formato que não existe mais. A RBS tinha ilha de cópias, tinha um andar inteiro de ilhas de produção só para atender propaganda, locutores fixos, e aquela equipe tinha um computador. A gente ia para uma sala que tinha um computador e uma assistente que passava os nossos planos de mídia para dentro do computador. A gente tinha uma reunião semanal, a gente tinha uma ajuda de custo para poder visitar os clientes porta a porta. E aí outra escola de vida, a gente mesmo criava os roteiros, ia lá e pegava o briefing com esses clientes. Então, assim, era o primeiro contato com uma grande organização que já tinha processos de compra, que já tinha todo um sistema de vendas, mas ao mesmo tempo nós éramos os intermediários do pequeno anunciante, do médio anunciante. Então a gente ensinava e ao mesmo tempo aprendia, né, como se dava esses grandes processos de compra de mídia, mesmo mídia local, como mídia estadual, enfim. E lá na RBS, que é afiliada da Globo, né, no Rio Grande do Sul, e lá eu conheci o meu ex-chefe, que me convidou para trabalhar na produtora de áudio dele, onde eu fiquei por 15 anos. Aí sim, gente. Aí foi escola de atendimento, escola de direção de atores, escola de locução, escola de jingles políticos. E lá foi o desenvolvimento de toda a minha vida profissional. Eu fui contratada na Via Brasil para atender os mercados de fora. Por quê, gente? Eu sou do tempo do rolo. Sabe, rolo de gravação? A gente entrava dentro do estúdio, tinha um totem com os equipamentos de gravação de rolo, mesas com centenas de canais de gravação. Os locutores, os atores, os cantores iam até a produtora. Os instrumentos eram executados e tocados ao vivo. A equipe tinha 17 profissionais fixos.
Gente, são estruturas que hoje em dia existem em alguns estados e dessa produtora nasceram várias produtoras depois. Com a chegada do MP3, eu fui convocada a fazer atendimento aos mercados de fora e aí eu viajava, gente, de 2 em 2 meses, atendia Paraná, atendia Londrina, atendia o Ceará, atendia Brasília, atendia São Paulo e eu passava na estrada. Passava no avião, passava no aeroporto. E aí, gente, a minha principal tarefa na produtora era trazer clientes. E nessas viagens eu conheci muita gente. E aí a gente começava a ficar amigo. O atendimento era tão personalizado e tão bacana. E como fazer as viagens, ia lá para dentro das agências. Enfim, a gente acabava criando relações muito duradouras. Relações que eu trouxe hoje para a produtora e eu tenho clientes que atendo há 20 anos. Em 2004 comecei a atender uma universidade que se chamava Unifil. E aí fazia todos os áudios da Unifil e tal, dentro da produtora, enfim, já totalmente em MP3, já não tinha coisas de rolo, motoboy que leva rolo na rodoviária para entregar a oferta, já estava tudo online naquela época. E um dia o Davi me liga e diz: Vivi, pegamos uma campanha política. Cara, que legal, nunca tinha feito campanha política, enfim, muito bacana. Então, Vivi é de um ex-prefeito de Florianópolis, é o Dário Berger. E eu, o quê? Gente, que isso? Como é que é o tamanho disso? Vivi, é um trabalho enorme. Você topa? E, gente, eu já fui pra mesa dos diretores, eles já me mandaram os roteiros e foi a minha primeira campanha política, Dário Berger. Textos enormes, materiais gigantes, jingles, trilhas. E aí que eu via pela primeira vez a formação de grandes equipes e uma campanha remota, já uma campanha online. E foi uma experiência muito bacana. Logo, atendimento, já entendeu, né, gente? Eu tinha fralda, eu tinha escola, eu tinha creche, eu tinha muita coisa para pagar, gente. Então, assim, a campanha política trouxe um alívio, né? Porque é um período que se ganha muita grana, apesar de se trabalhar muito. E a campanha política é uma excelente oportunidade de ganhar muita comissão, porque são trabalhos imensos, equipes imensas e um grande desafio. E lá se foi a primeira campanha política. E aí, pessoal, foi um período da produção muito maluco, assim. A produtora teve um racha, os formatos mudaram completamente, houve uma redução de equipes e o atendimento passou a fazer produção também. E aí foi a hora de fazer escola de dirigir atores, escola de montagem de equipes. E a gente tinha que fazer tudo sozinha, chamar os locutores, montar a equipe, agendar. E aí, às vezes, quando a gente fica pensando assim, poxa, vou passar por uma crise, tem demissão onde eu trabalho, eu vou ter que assumir mais uma coisa ou outra. Mas muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de aprender tanta coisa, e foi o meu caso, assim. Eu fui obrigada a fazer coisas da produção que eu não fazia e passei a fazer não só a linha de frente, como dentro, como o vivenciar a produção em si, o tempo, a direção dos atores, a interpretação, ouvir os áudios, ouvir grandes atores e usar aquele conhecimento de ver tanta gente dirigindo em estúdio, começar a usar para si e começar, né, a ser mais atuante nessa área. Eu acho que quando a gente é profissional, tudo contribui para o que a gente é nos dias de hoje. Tudo que se aprende, tudo é estrada, tudo é aprendizado e tudo vai contribuindo para a tua formação como um todo. E esse foi, tipo, super meu caso. Lógico que atendimento já tinha entendido que de 2 em 2 anos tinha campanha política. Então, assim, brindava o ano novo, esse ano é ano de eleição. Por quê? Porque sabia que ia ter um aporte muito grande de grana e também de trabalho. De qualquer forma, sempre foram anos muito intensos, porque a campanha ela não começa em agosto, a campanha ela começa lá na pré-candidatura. Então, desde o início do ano já começa a movimentação das agências, das assessorias, dos candidatos, das produtoras de vídeo que cotam
cotam o áudio, mas na verdade elas estão cotando o vídeo com várias empresas. Então não é raro tu passar 4, 5, 6 orçamentos para uma produtora de vídeo. E a coisa se multiplica. Ano de campanha, ano muito quente, ano de muito trabalho e de grandes perspectivas de negócios. E aí a gente vivia aquela coisa ainda dentro da produtora, era campanha dentro da produtora, os briefings eram dentro, as agências vinham para a produtora de vídeo, sentavam naquelas mesas de reuniões para 20 pessoas, o criativo levava o violão, daquela reunião já nascia a melodia, já nascia um esboço de letra, naquela reunião já saía uma promessa de campanha, e assim foram os anos, de 2 em 2 anos, surpresas, cada vez a rede aumentava mais, os próprios clientes da propaganda viravam clientes de campanha política, porque muitos já trabalhavam um ano inteiro com propaganda e em período de eleição com política, e assim a rede foi crescendo e aumentando, enfim, até que um dia eu fiquei grávida da Marina. Início de 2012, veio a tão esperada menina. E olha a minha experiência. Tomás nasceu praticamente dentro de uma produtora de áudio. Sábado eu levava o Tomás comigo para trabalhar, porque era um momento família. Na produtora outras pessoas tinham filhos e a gente levava as crianças para dentro da produtora para poder trabalhar. Eu era a mãe que não conseguia pegar no colégio. Era sempre a avó, era sempre o pai, era sempre alguém que pegava na escola, porque propaganda 7 horas é auge da produção. Então, assim, eu já tinha todo esse histórico, assim, eu vivia no avião, então era super complicado, sempre trazia um livrinho, uma coisa pro Tomás, sempre tentei integrar o Tomás, mas eu já sabia que como era difícil, e além disso ser funcionária também era difícil, porque o Tomás tinha febre, eu tinha que me ausentar, aí tu tem que pedir pra levar filho no médico, e às vezes não é uma, não é duas, tem revisão, tem isso, tem aquilo, já tinha sido muito difícil. Mas tudo bem, vinha encarando, passei a atender um cliente grande que era a GM, e aí eu tinha muito volume, só que eu trabalhava toda segunda e terça em função das ofertas. Eu saía 10 horas da noite da produtora, mas foi com essa comissão que eu consegui colocar ele numa escola bacana em Porto Alegre para ele fazer o ensino médio. Então, assim, sempre fui muito grata ao meu trabalho, desenvolvimento e as coisas que eu fui conseguindo, porque eu conseguia proporcionar para minha família também uma melhora de vida, uma escola melhor, uma viagem melhor, um AP para morar melhor. Sempre foi uma coisa assim muito ligada à quantidade de vendas, as metas que eu conseguia atingir, e toda vez que tinha eleição, então era uma alegria, porque aí sim tinham grandes saltos, né, de vida, grandes saltos ali que eram com os recursos que a gente ganhava naquele período. Com a chegada da minha pequena, eu já sabia, quando engravidei, que ela estava prevista para setembro. E a eleição começa a ferver em junho. E aí eu imaginei assim, gente, eu vou trabalhar o que eu conseguir, o que eu puder, com barrigão e tal, vou até o fim. E foi uma eleição atípica, foi uma eleição muito maior em 2012 do que eu esperava. Gente, eu só pensava assim, gente, eu tenho que fechar mais um jingle, eu vou ficar 4 meses parada, eu não vou ter comissão, e eu tenho que comprar fraldas, e tem que amamentar. E o pé cresce e tipo, o Tomás tá em época escolar, eu tenho que fechar mais um jingle, eu tenho que fechar mais um jingle, eu tenho que fechar mais um jingle. E aí fiz uma abordagem muito grande, com 7 meses, foi a minha última viagem de trabalho, porque as companhias aéreas não aceitavam mais grávidas a partir dos 7 meses, mas eu viajei até o limite, porque eu sabia que depois tinha uma parada de 4 meses, que eu ia ter que me dedicar à família, à minha filha que tava chegando, enfim, e também era um período de eleição. E aí aconteceu
aconteceu uma loucura e mal eu sabia que eu estava diante de uma das grandes eleições que eu recebi em 2, 3 dias ligações assim, ó, eu preciso de 15 jingles. Aí ligou o pessoal de São Paulo, Vivi, eu preciso de 18 jingles. Vivi, o pessoal do Ceará, eu preciso de 12 jingles. Fora os jingles que a gente já tinha em produção. Então foi extraordinária, foi maravilhosa, só que eu fui obrigada a deixar a campanha no início de agosto, porque minha médica me proibiu de trabalhar e disse, olha só, Viviane, chega de trabalhar. Tu estás enorme, estás com um dedo de dilatação e agora é hora de parar. E aí marcamos a cesárea para dali 3 semanas, que era uma semana para eu repousar, a segunda para dar uma organizada nas coisas e tal, e enfim, chegar a Marina. A Marina não esperou. A Marina só esperou eu descansar e aí ela veio no dia 17 de agosto. E sim, gente, eu consegui me manter nesse período todo da minha licença com os recursos da campanha. Então, ó, campanha política é hora de dar upgrade na vida. Com a chegada da minha menina, já numa fase que eu tava mais madura, né? Uma pessoa já com 37 anos, com filho de 16, né? Um casamento, um trabalho estável e tal. Vem a vida e dá toda uma reviravolta. Por quê, gente? Porque aquele mal-estar que dá de tu deixar aquele bebezinho 4, 5 meses na escolinha. A gente sabe, escolinha muitas vezes tem muita virose, muita coisa. Escolhi uma escolinha maravilhosa que tinha câmera. Quando eu voltei da licença, eu passava as 8 horas trabalhando e as 8 horas com uma mini tela com a câmera dela, né, no computador, vendo, Marina já comeu, Marina já dormiu, porque a escolinha proporcionava uma câmera, uma história de vídeo para os pais acompanharem pela internet, né, o berçário. Só que o mal-estar é grande e além disso eu já queria ter proporcionado outras coisas pro Tomás quando criança, eu digo assim, de ser mais presente. Embora eu tenha colocado ele num esquema assim de ele me acompanhava no trabalho, ele ia nas gravações. E junto com a maternidade vem aquela explosão de emoções, assim, aquelas coisas que eu voltava no tempo e pensava, será que eu fiz certo? Tipo, o Tomás praticamente, eu coloquei dentro disso, ele vinha comigo, ele gravava, ele ia sábado comigo pra produtora, era sempre uma função, mas eu sempre coloquei ele num esquema de trabalho. Mas agora, a Marininha era uma bebê, e eu sabia do volume de trabalho que eu tinha, e bate aquela coisa na mãe, assim, tu não sabe se tu tá trabalhando direito, porque tu não tem mais aquele alto rendimento como profissional e tu não sabe se tu tá sendo mãe direito, porque tu não tem o tempo integral. E óbvio que é uma ilusão, a gente não tem o tempo integral para os filhos, é uma grande ilusão. Mas, enfim, quanto mais tempo e mais tempo de qualidade é melhor, mas nem tempo de qualidade com as demandas da propaganda, que a gente sabe que são imensas. Galera na ilha, 7, 8 da noite, demandando, e a gente sabe que isso é um hábito da prática da propaganda. E eu, e agora? E o coração na mão. Enfim, resolvi tomar a grande decisão de empreender. Só que empreender, pra mim, também é uma gestação. Porque tu tem um período grande de preparação até aquela empresa nascer, com missão, com valores, com propósitos, com tudo, né? Até ela começar a render, até ela engatinhar, até ela crescer, até, né? Enfim, tem toda uma história. Mas o que eu pensei na hora de empreender? Não era a quantidade de horas de trabalho, porque a gente sabe que empreendedor no Brasil trabalha muito, mas é aquela sacada daquela liberdade. Posso levar a filha no médico? Posso. Posso levar na escola de manhã? Poxa, entra 9h30, entra 10. Bom, não importa se eu vou sair mais tarde, eu monto um outro esquema. Posso trabalhar em casa de vez em quando? Posso. Posso trabalhar 100% online? Posso, né? Posso ficar com ela no dia que tem febre? Posso. Então, assim, ficou mais fácil para eu encaixar na minha cabeça que ia dar uma atenção maior para a Marininha e eu conseguia montar uma equipe, enfim.
de trabalho. Só que como empreender sozinha não era uma opção na época, eu tinha mais colegas, amigos de trabalho que entraram nessa. E nós abrimos uma produtora com mais 3 sócios, eu tinha 3 sócios, todos amigos, e fomos viver a experiência de empreender. Lógico que os desafios foram muitos. No início a gente entrou com uma cabeça assim, ó, vamos queimar pontes, vamos desconstruir paradigmas. E aí a gente começou a atuar junto com uma produtora de vídeo, em projetos especiais. Começamos a fazer coisas diferentes, que não só o áudio. E isso foi nos trazendo muita expertise, muitas coisas boas, muitas coisas bacanas. Mas também tem todo um outro lado, né? Uma vez tu é ser comercial, trabalhar numa etapa de trabalho. Outra é tu fazer produção, é social comercial. Mas, gente, cuidar de financeiro, cuidar de planilhas, cuidar de processos. Isso consumia muito mais tempo do que a venda em si. Só que o empreendedor não tem alternativa. Mesmo que ele vá contratar pessoas que tenham essa expertise, ele precisa estar preparado, precisa entender, até para saber qual é essa troca, o que cobrar, como entender, como é que essa pessoa que tu está contratando pode te dar um feedback e pode ser bacana. Então, gente, foram dias de muito trabalho, de muito esforço, e eu não sabia o que me incomodava nessa história de empreender com amigos. Durou 2 anos, e eu sentia que a gente tinha diferenças muito grandes, porque cada um atuava numa área e ao mesmo tempo precisava de uma administração do todo. E eu muito cansada e tal, e aí aquele primeiro propósito de estar mais presente com a Marina, uma série de coisas, eu já não estava conseguindo. E aí eu procurei ajuda profissional. E fui fazer uma consultoria com um coach que se chama Eduardo Mendonça, excelente, que tinha um método e me ajudou primeiro a me reavaliar como profissional, em termos de carreira, quais eram os meus propósitos, o que eu queria para daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. E me sugeriu que eu fizesse uma reunião de alinhamento com os meus sócios para que eu percebesse quais eram os propósitos de cada um. E foi aí que eu percebi que a amizade era grande, o amor era grande, o desafio era em comum, mas as perspectivas de vida entre nós eram completamente diferentes. E nisso tinha um desalinhamento enorme de força de trabalho, de atuação, de se colocar em situações de risco, porque cada um queria crescer conforme a sua perspectiva, e eram perspectivas completamente diferentes. E aí eu consegui lá justificar no meu coração que era a hora de fazer um voo solo e de montar uma equipe e de colocar então toda a minha expertise de um modo geral para então nascer a Content Produtora, que é a produtora que eu tô à frente hoje. Eu tenho uma equipe linda que trabalha junto e que tem todo um propósito diferente de compra de trabalho, de compra online, de interpretação. Um dia vocês podem ir lá visitar o site contentprodutora.com.br, é muito legal. E aí ele já parte de um processo de construção e desconstrução do processo de compra, e as pessoas começaram a escolher suas vozes online, e a Content perdura, e hoje ela tem 5 anos, e é por conta dela que hoje eu moro no Rio e eu estou muito feliz aqui. Como as coisas não são fáceis, quando a Content começou, o Tomás veio trabalhar comigo. Ele já tinha trabalhado um período na produtora anterior como estagiário, então me ajudava na produção. Eu tinha o meu pai, que me deu uma super força no financeiro, e comecei um voo solo no início, terceirizando todos os materiais que eu tinha para fornecedores parceiros. E óbvio, gente, quando a gente terceiriza, as margens de lucro vão lá embaixo, não consegue respirar, foi super difícil. A Content nasceu em janeiro. Em setembro eu faço uma viagem internacional para comprar o equipamento, que lá fora era muito mais barato. Compensava ir, voltar, passear, buscar o equipamento e ainda ser mais barato que no Brasil. E aí a Content passou a ter um funcionário fixo, uma equipe fixa, e aí consegui distribuir, diluir esses salários
dentro da demanda que era fixa e deixar os cachês para uma demanda variável. Tudo isso eu fui aprendendo porque estava acompanhada de uma consultoria. Uma vez por semana fazia uma consultoria de 4 horas, que foi aí que eu aprendi a empreender. Aprendi a fazer fluxo de caixa, aprendi a fazer processo, aprendi missão, valores, aprendi propósitos de vida, aprendi a selecionar e recrutar pessoas. E, enfim, foi uma escola de empreendedorismo. E como nada na vida é fácil, produtora 100%, andando, com carteira de clientes, se pagando os funcionários, e eu conseguindo respirar, né? Marininha, conseguindo dar aquela atenção para ela em casa, já deixava ela 9h30, 10 na escola, e ia trabalhar, voltava, dava uma atenção para ela, ainda despachava alguma coisa em casa, excelente, tudo certo, vem uma grande decepção amorosa. Gente, aí fica a dica, porque eu tenho assistido alguns vídeos aí, as histórias se repetem e tal. Quando a gente tem parceiros que estão com a gente na dor para chegar no propósito, como é bacana a gente ter alguém do nosso lado que sabe que o perrengue é grande, que tem que trabalhar muito, que tem que cuidar de filho pequeno, que tem que cuidar de filho adolescente, que tem uma série de demandas, mas as coisas um dia se estabilizam, daqui a pouco melhoram, os bebês crescem, ganham mais autonomia, os mais velhos, né, começam a ir para a faculdade, começam a estudar, a empresa fica mais, né, alinhada, passa a crescer e tal, e aí tem um tempo para começar a ter um retorno de tudo isso. Agora, tem que ter um propósito em comum, porque senão os parceiros podem te jogar para baixo. E aí existe um desalinhamento, assim como na sociedade e no casamento. E lá vou eu para uma grande decepção amorosa, terrível, que me doeu demais. A Marina ainda era pequena, foi mega difícil, foi um Natal difícil, foi um final de ano difícil, mas eu sabia que a minha equipe estava lá e que tinha trabalho. Eu fiquei muito abalada, não conseguia ir muito nesse período, e mesmo assim eu lembro que eu pensei assim, cara, que glória, porque eu ainda fui pra produtora pra gente participar de um edital, trabalhei uma semana, assim, 12 horas por dia por esse edital, e a gente ganhou esse edital, e foi uma conta muito bacana, que a gente passou o ano inteiro atendendo, que era uma conta pública lá do Paraná. Então, assim, fecha uma porta, abre uma janela, a vida é isso, e vida que segue. Em janeiro, eu fui ao Rio de Janeiro, né, fazer o meu luto, né, porque eu tava muito mal, eu tava mal mesmo, gente, eu tô fazendo essas caras aqui porque agora eu dou risada, mas realmente eu tava muito mal. E o meu compadre publicitário, super bem sucedido, aquele que foi meu sócio lá atrás, que eu falei no início do vídeo, Gustavo, planejamento de uma multinacional, atendendo L'Oréal, atendendo Coca-Cola, já morando há 15 anos no Rio, me recebeu na casa dele, eu e a Marininha, por 20 dias. E nesses 20 dias, que foram as minhas férias, assim, meio ferida, meio abalada, meio, né, enfim, ele me colocou uma interrogação, assim, Vivi, tu já trabalha online, tu, né, tu já tem clientes em todo o Brasil, o eixo Rio-São Paulo é tão bacana com essa história de atores, né, com essa história de produção audiovisual, quem sabe tu vem morar pra cá? Olha, eu posso te ajudar, a abrir alguns caminhos aqui e eu posso ser a tua família aqui no Rio na tua chegada. E, gente, voltei, assim, muito focada nisso, já com uma nova vida completamente diferente, né? E quando eu briefei isso pro Eduardo, que me dava acompanhamento de coaching, ele disse assim, não tem problema nenhum. Quem sabe a gente faz o seguinte, vamos montar uma estratégia para isso. Vamos ver quem são os clientes que estão naquele mercado, quanto de verba tu precisa para fazer esse deslocamento, quanto é necessário para impulsionar o negócio lá, quais são as contas que podem te dar uma base lá, como é que fica, né, a manutenção
desses clientes que já tem e tu já atende em Porto Alegre, é difícil de atender de lá, é fácil, vamos fazer uma pesquisa. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa colocar no papel, se planejar e ir em frente. E o Eduardo topou o desafio, eu topei o desafio e a gente foi em frente. E só a cerejinha do bolo, 2016, ano de campanha política. E a gente sabe o que acontece na campanha política, upgrade na vida. E o trabalho seguiu com muito foco, com muita determinação. Foi um ano incrível de trabalho e que culminava na campanha política e, enfim, no sonho final, que era mudar de cidade, que era mudar a produtora de lugar, que era trazer o comercial para o Rio no primeiro momento e desenvolver ela aqui, crescer, né, e ser feliz numa cidade maravilhosa. Bom, com um propósito bem definido, super alinhado, as ações começaram a acontecer em duas direções. Vir para o Rio de Janeiro. Quem eram os clientes daqui? Que editais a gente já podia participar? Como é que ia funcionar a prospecção aqui? E tiro certo nos clientes do Rio. 2. Campanha política. Se a movimentação da campanha começava por volta de junho, julho, por que não antecipar? O que tinha para nós aí antes, né? Então eu comecei a partir de março a fazer as reuniões com uma agência de marketing digital que começou a fazer um sistema de landing page e a gente começou a captar leads, e a fazer vídeos, né, e a ensinar as pessoas a comprarem jingles políticos e, enfim, e conseguimos fazer o quê? Antecipar. E se a gente naquela época que eu trabalhava nas outras produtoras, a gente esperava as coisas estourarem próximas, a gente antecipou. E aí foi um ano em que a campanha começou em março para nós, porque nós participamos de todas as pré-candidaturas possíveis e participamos de muitos jingles de convenções que aconteceram antes do processo eleitoral, né? Antes da autorização da propaganda eleitoral em si. Porque tem algumas coisas que os candidatos podem fazer, que os partidos podem tranquilamente fazer dentro da lei e que já estão trabalhando com identidade, identificação de marca, né? Enfim, dos seus candidatos. Seguindo esse raciocínio, o que acontece? Muito trabalho. Gente, nós fizemos 2 programas inteiros de prefeitura, a mudança na propaganda eleitoral com programas de 10 minutos, era muito tempo, então era muito trabalho, 2 programas diários de rádio e TV de 10 minutos, nós fomos procurados muito mais cedo para fazer as produções e o sistema de landing pages deu super certo, estourou em várias regiões do país. Gente que nunca tinha nos visto começou a comprar os jingles. Paralelo a isso, a gente ganhou um edital da Firjan para atender Sesc, IEL, Senai e Firjan. 1 ano, renováveis por mais 5. Um cliente carioca, institucional, com uma demanda bacana, que ia trazer um fixo muito importante para nos ajudar na mudança e nos ajudar num novo momento de vida. Quando a campanha chegou, foi um furacão, aí foi diferente, não é a demanda começa em junho, a demanda começou em março, mas o turbilhão foi mais perto. Nós trabalhamos com uma equipe com 25 pessoas. Nós tínhamos 2 cantores fixos que só faziam os vocais. Nós tínhamos 2 editores, um para cada programa, que atendia os políticos diferentes de programa mesmo. Cada programa tinha 2 locutores, no mínimo, fora toda a plástica de vinhetas, abertura e encerramento, trilhas. Cada candidato com 2, 3, 4 jingles com 1, 2, 3 versões, jingles de cidades, jingles de biografia, jingles de protesto.
Nossa, foi uma campanha incrível. Arranjadores, Otto, Emerson, Álvaro, muita gente junto, Ginter na finalização, na masterização, Ginter nos programas, o alemão nos ajudou também a fazer a edição numa segunda etapa, cantores, Ana Lonardi, Cachoeira, Jamai, Ana Krieger, um time de primeiríssima qualidade que ia até a produtora cantar, quando não podia ir, cantava online, cantava em estúdio próximos onde eles estavam, porque são fornecedores que trabalham para todos os outros, para todas as outras produtoras de Porto Alegre, então, na verdade, parceiros, e a gente fechava pacote. Enfim, foi uma campanha muito importante, uma das campanhas mais volumosas que eu atendi, voo solo, né, com filha pequena, e enfim, o propósito era maior, então valeu a pena cada esforço, cada detalhe, cada momento dessa conquista. A Content vendeu num período nesse período 45 jingles, que foi em julho e agosto. Nós atendemos 2 programas paralelos na produtora, com equipes fixas de candidatos, um candidato de Osasco, um candidato de Cubatão. Fizemos muitas vinhetas, muitos spots, muitos jingles para convenções e no mínimo 15 peças que atenderam as pré-candidaturas. Deu, gente, para todo mundo colocar uma boa grana no bolso e ó, ser feliz. Terminado o primeiro turno, a gente não sabia, o candidato de Cubatão estava muito abaixo nas pesquisas, o candidato de Osasco estava ali no páreo e tal. Eu comprei uma passagem e disse, hora de ir pro Rio procurar apartamento. É agora. Consegui, a gente se capitalizou, conseguiu receber de todo mundo. Hora de ir pro Rio procurar apartamento. E faço isso na transição entre o primeiro e o segundo turno. E eu precisava descansar um pouquinho. Peguei a minha Marininha, minha mascotinha, e vamos lá no Rio tomar um banho de praia e tal, ver o Gustavo e procurar uma casinha nova pra nós. Um AP pra nós, no Rio de Janeiro. Chegando lá, adivinha o que acontece? O candidato de Osasco foi para o segundo turno. E loucura total. Só que dessa vez eu ainda ia ficar uns dias online para dirigir essa campanha. E foi super difícil. Eu tive que fazer distância. Eu lembro que a Marina dizia assim, mãe, tu te arruma toda, né? Mas para trabalhar no celular. Mãe não saía do celular. Então eu passei esses dias de novo e aí fizemos um outro upgrade nessa verba, um outro momento, segundo turno, ele fica amarrado na negociação, mas como é uma hipótese, nem sempre esses valores estão fechados, então renegocia com toda a equipe, renegocia mais 15 dias de loucura, né? Renegocia tudo de novo e segue por mais 15 ou 20 dias até o pleito acontecer novamente. E o nosso candidato, gente, venceu e foi eleito e todo mundo feliz. E eu achei aquele lindo apezinho, pequenininho ainda, de 2 dormitórios, para morar finalmente em dezembro no Rio de Janeiro. Em dezembro, fizemos a nossa mudança para cá, para o Rio. Passamos o Natal aqui. Fomos buscar um estúdio em Botafogo bacana para poder se instalar lá. Ficamos um pouco home office, um pouco no estúdio, e assim foi o nosso ano de 2017. 2017, ano difícil de comercializar, ano daquela ressaca eleitoral que dá uma mexida também nas verbas da propaganda. Então, foi um ano de poucos movimentos, a gente já estava aqui, eu vim pro Rio, o Tomás, a Marininha e o Totti, meu cachorro. Então era eu, 2 filhos e um cachorro, numa cidade maravilhosa, incrível, mas uma cidade absolutamente, absurdamente cara, muito mais cara que a minha Porto Alegre. Logo, acertar essas contas da quantidade de trabalho para quantidade de verba e custo de vida foi uma matemática muito difícil em 2017. Um ano que realmente foi
muito trabalhoso e penoso. E também um ano de adaptação, porque um ano numa cidade nova, tu tá começando a te encontrar para que lado fica aquele bairro, onde é que é a tua padaria, onde é que tu compra, que escola a Marininha tá adaptada aqui, Tomás também, um ano de fazer amigos, novas amizades, um ano longe da família, do nosso berço, de morar 40 anos na mesma cidade e fazer uma troca, um ano difícil, mas também um ano de muito aprendizado, onde a gente tem que olhar para ele com carinho e entender que existe um período de transição, existe um período de adaptação e ele é necessário e ele é importante. E aí, pessoal, 2018, ano de quê? Eleição. E foi a nossa primeira eleição, já em terras cariocas, já com uma rede de clientes aqui. E aí foi uma eleição bacana, não foi uma eleição enorme como 2016, porque 2016 tem o dobro, o triplo de candidatos, porque era uma eleição para prefeitos e vereadores, né? E mesmo assim, a gente ainda fez alguns programas, fizemos um número bem bacana de jingles e, de novo, voltamos a equilibrar as contas para fazer um 2019 em que a produtora cresceu 8%, podia ter crescido mais, gente, podia. Mas foi um ano que veio super bem, começou bem, andou super bem. Julho, agosto ele teve uma queda e aí depois voltou, retomou, mas aí o crescimento não conseguiu acompanhar. Se ele tivesse estabilizado, teria sido muito melhor. Mas eu nem posso me queixar, porque a gente conseguiu crescer e ver a vida de uma nova perspectiva. Começamos a fazer um trabalho de inserção no marketing digital, de trazer o nosso produto para o marketing digital, de trazer as minhas locuções para o marketing digital, para migrar totalmente pro online. Então, de novo, um ano de um super aprendizado, mais estáveis, mais seguros como empresa, mais atuantes no mercado nacional, mas sim com o desafio de não dá para deixar a coisa estabilizar demais, entrar naquele nível do perigoso, né? Acho que as redes sociais e existe todo um desafio hoje de audiência e de inserção de novos produtos no digital, que eu acho que tanto Content como o Vive Locutor Online, quanto essa proposta aí dos jingles políticos, super cabem, sendo ainda propostas físicas, que tem um material físico e que também tem um produto que cabe super bem no digital. Bom, gente, eu já falei demais aqui. Hoje a Content tem uma equipe quase 100% online, nós estamos todos distribuídos aí pelo Brasil, né? Trabalhamos com locutores que têm home studio, começamos a fazer toda essa inserção no marketing digital em outubro e dessa vez a campanha não vai começar para nós em abril. A campanha começou em setembro do ano passado. Nós já começamos a atuar lá, começamos a aprender, começamos a fazer as novas parcerias, começamos a fazer a captação de leads, começamos com esse canal que vocês estão vendo aqui, porque a campanha, gente, ela já tá aí, ela já começou. E se a gente deixar tudo para julho, para agosto, lá é o furacão, é muito rápido, já passou. Vamos viver isso com todo mundo. É uma experiência nova para nós e eu faço votos de coração que vocês continuem nos acompanhando aí e vamos juntos, gente, dar mais um upgrade de vida, certo? Um beijo e essa é minha longa história. Tchau, eu tenho mais.